Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui de abertura da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então basicamente a gente faz a remoção dos parafusos aqui. A gente vai aproveitar também para mostrar no detalhe aqui a posição dos pilotos, né, que foi uma coisa que a gente falou bastante no vídeo. Então a gente tem aqui os 3 orifícios dos pilotos e na tampa está gravado em baixo relevo o que é cada uma das posições. Então, por exemplo, aqui nós temos a posição S2, que é uma das posições em série. Do lado de cá a gente tem a posição S1. Então esses 2 pilotos estão ligados internamente em série. Então o fluido que entra por aqui, ele vai acabar passando por esse ponto também. E esse cara aqui é o ponto do piloto da posição P, que é a posição paralela. Então esse ponto aqui, ele fica comunicando em paralelo com esses 2 pontos. Então a combinação desses 3 diferentes pilotos dão aquela infinidade de aplicações diferentes que a ICS tem como ser utilizada. A gente tem aqui ainda o operador manual, protegido por essa capa. Então a gente faz a remoção dela aqui e a gente tem acesso ao operador manual. Esse operador manual na posição totalmente aberto vai deixar a válvula funcionando no modo automático, através dos próprios pilotos, digamos assim. E quando rotacionado no sentido horário até o fim do curso, a válvula vai ter abertura total. Então, caso necessário fazer a abertura manual da ICS 100, sem a utilização dos pilotos, é possível então fazer essa abertura através do operador manual, fazendo com que ele faça a atuação do módulo de função. Então a gente vai fazer a abertura da válvula agora. Então, após a remoção da tampa, a gente pode utilizar o próprio olhal que vem na tampa da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então a gente vai rosquear ele aqui. E aí aqui é necessário que se utilize um eixo, uma alavanca, para fazer então a remoção do módulo de função. Então, quando a gente fala de um dos possíveis problemas aí que acabam acontecendo em função da sujeira, essa arruela de teflon aqui é a arruela responsável pela vedação da válvula. Então, eu vou fazer a movimentação manual do módulo de função. Então, caso aconteça de alguma sujeira se depositar nessa região, no momento em que houver o encosto aqui da válvula, pode ser que tenha passagem através desse ponto. Então, é importante observar, né, a integridade dessa arruela de teflon que faz a vedação do módulo de função. Então, conforme a gente falou no vídeo, a gente vai mostrar agora aqui, são os kits para as manutenções da válvula ICS. Então a gente tem aqui o kit de inspeção, que é composto pela junta da tampa de vedação, a junta de vedação da tampa e alguns O-rings do módulo de função. Depois a gente tem aqui o kit de reparo, onde além dos O-rings e da junta de vedação da tampa, a gente tem a arruela de teflon da vedação e mais algumas arruelas e vedações do módulo de função, da parte interna do módulo. E, caso necessário, depois de muito tempo de uso aí, ou algum eventual problema, existe o kit overhaul, que se trata, na verdade, do módulo de função completo, com o operador manual também. Então aqui nesse caso se faz a substituição completa do módulo através da substituição dele e a válvula fica somente o corpo, né, e o resto da válvula, que é justamente a parte principal, acaba utilizando o módulo de função completo para isso. Então nós temos aqui a tampa da válvula ICS 100, que é vendida separadamente. É importante destacar que a válvula ICS 100, no caso a partir da ICS 100, o módulo de função já não está mais acoplado à tampa como acontece nas válvulas menores. Então o módulo de função é uma peça e a tampa acaba sendo outra parte, que pode ser adquirida separadamente.
Então, caso necessário trocar, por exemplo, o módulo de função, não é necessário adquirir a tampa, já que pode ser utilizada a mesma tampa da válvula existente. E aí, aqui falando um pouquinho mais dos detalhes, a gente tem a questão da posição dos pilotos, onde a gente tem a porta P e as portas S1 e S2 para a posição correta dos pilotos. Então, junto com a tampa, vem junto também o conjunto de parafusos para instalação dessa tampa, e ainda vem junto os tampões para fazer o tamponamento dos pilotos, caso não sejam usadas as 3 posições. Então, a gente tem aqui, é importante falar sobre isso, a gente tem aqui, são 2 conjuntos, tá? Isso aqui são os tampões A, e esse aqui é o plug B, que vem com O-ring de vedação. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o tamponamento total do canal de uma das portas, eu preciso instalar o plug A mais B, que seria o conjunto. Então, no momento em que eu colocar esse pequeno êmbolo dentro do orifício aqui da posição do piloto mais o tampão, eu vou estar tamponando esse canal não vai mais estar operando. Então, por exemplo, se eu colocar esse plug na posição S1 ou S2, eu interrompo totalmente o fluxo no canal série dos pilotos, né? Então, por exemplo, vou pegar uma aplicação, vou precisar fazer somente um controle on-off. Eu vou colocar esse tampão com o plug na posição S2, somente o tampão na posição S1, porque aqui eu já vou estar tamponando esse canal, e aí eu coloco no canal P um piloto EVM para fazer a abertura on-off da válvula. Então eu vou estar isolando o canal S1 e S2, a porta serial, e vou deixar a porta paralela a sendo atuada por um piloto EVM com on-off do controle da válvula. Então aqui a gente tem 3 diferentes pilotos para situações e aplicações diferentes. A gente tem aqui então, por exemplo, o piloto CVC, que é para fazer o controle de pressão após a válvula, né? Então esse piloto aqui ele tem uma tomada para coletar pressão de referência após a válvula, que é justamente essa pressão de referência que vai fazer o ajuste para manter o controle da pressão após a válvula. A gente tem aqui o piloto CVP, que é para o simples controle de pressão, antes da válvula, no caso. Então aqui, na verdade, a gente tem o controle através do piloto CVE, que é o controle proporcional que pode ser feito na válvula ICS. Então aqui a gente consegue acoplar um ICAD nesse piloto. Aqui tem que ter o cuidado, então, de fazer a utilização das vedações nas posições corretas, dependendo da versão do ICAD. Se for a versão A, ele é montado exatamente como está aqui. E se for a versão B, essa gacheta superior precisa ser removida, esse O-ring também precisa ser removido, e junto com o ICAD vem um O-ring que fica posicionado nessa parte superior, que faz a vedação para evitar a entrada de umidade no acoplamento magnético com um eventual congelamento. Então, é simplesmente encaixar o ICAD, e aí a válvula ICS passa a fazer o controle proporcional de fluxo de fluido. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas falhas comuns e possíveis soluções para resolver essas falhas. Então a válvula ICS-100 é uma válvula que dá pouquíssima manutenção ou falha. E uma das falhas comuns aí que acontecem é o travamento do módulo de função. Normalmente esse travamento do módulo de função ele está associado à entrada de sujidade no módulo de função, fazendo com que mecanicamente essa peça fique travada. Então, caso isso aconteça, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e a checagem interna para verificar se existe ali algum tipo de resíduo que pode ter travado mecanicamente o módulo de função. Outra falha que eventualmente acontece é na vedação da válvula, onde mesmo na posição 100% fechada ela acaba dando passagem. Nesse caso se faz necessário então a abertura da válvula para troca da arruela de vedação em teflon que fica dentro do módulo de função. E aí, dentre outras falhas, as falhas mais comuns na verdade estão voltadas à montagem equivocada dos pilotos. Então a correta montagem dos pilotos na tampa ela é extremamente importante. Uma vez que esses pilotos forem instalados e o arranjo não estiver correto, a válvula não vai cumprir o seu papel e provavelmente não vai dar o controle esperado. Então uma das falhas mais comuns é a montagem equivocada, já que nós temos 3 portas pilotos que podem ser combinadas, sendo que nós temos a porta P, que é um canal paralelo de passagem, e 2 canais em série, o canal S1 e o S2, que também podem ser combinados para diferentes situações. E de alguma forma, inclusive, a utilização dos 3 de forma simultânea, sendo usado o P mais o S1 e o S2. Então,
A situação mais comum de problemas é a montagem incorreta desses pilotos, dependendo da posição que eles são instalados. Então, como nós vimos, a Danfoss ICS 100 de 3 pilotos é uma válvula robusta, confiável e altamente versátil, capaz de integrar controle eletrônico preciso via CVE e CAD com proteções mecânicas redundantes, garantindo segurança e desempenho superior em sistemas de refrigeração industrial. Por sua modularidade e amplitude de funções, a ICS 100 é considerada por muitos técnicos e projetistas como a válvula mais versátil da linha Danfoss, aplicável em praticamente qualquer etapa do sistema de refrigeração, do controle de temperatura de processo ao gerenciamento de pressão e degelo automático. Seu design modular, facilidade de manutenção e compatibilidade com toda a linha de pilotos Danfoss fazem dela uma solução completa e moderna para controle de amônia ou CO2 em qualquer processo industrial.